Olá, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você viu um título aí, né? Um casal unido para a destruição. É muito sério o que eu quero falar com você neste momento. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, você vai ver uma grande destruição, uma grande tragédia, onde a Bíblia diz que havia um homem chamado Ananias, com a sua esposa chamada Safira. Eles vão até o apóstolo Pedro dizendo que tem uma propriedade para vender e que vendendo essa propriedade eles iriam contribuir com uma parte do valor. Bem, eles saem para fazer essa venda dessa propriedade, vendem a propriedade, mas decidem entre si de mentir o valor da venda. E não era necessário, porque a propriedade era deles, não importava o valor por quanto eles teriam vendido, uma vez que eles eram o dono. Então não tinha por que esconder o valor. Mas eles decidem, juntos, chegam a uma conclusão. Vamos mentir o valor da venda da propriedade. Vamos combinar um valor aqui entre nós e quando o apóstolo Pedro perguntar, a gente confirma essa mentira, nós respondemos a mesma coisa. E assim eles fazem. Chega Ananias até a presença do apóstolo Pedro, e o apóstolo Pedro pergunta para ele, vendeste a propriedade? Ele diz, sim, mas vendeste por quanto? E ele diz, por tanto. E na verdade ele fala um valor que não era verdade, ele mente a respeito do valor. E o apóstolo Pedro diz para ele, porque Satanás encheu o seu coração para que mentisse. Você não mentiu a homens, você mentiu a Deus, você mentiu ao Espírito Santo. E na mesma hora, Ananias expira e ele cai morto, ali mesmo ele cai morto. Em seguida, logo depois, vem a sua esposa, não sabendo que ele havia morrido. E o apóstolo Pedro faz a mesma pergunta para ela, vendeste a propriedade por quanto? E ela sustenta a mentira que havia combinado com seu esposo. E o apóstolo Pedro disse para Safira, assim como levaram o seu esposo, agora também vão levar você. Ela também inspira e também cai morta no mesmo momento. Eu quero dizer para você que é preciso se posicionar, seja com amigos, seja no seu casamento, com a sua esposa ou com o seu esposo, é preciso se posicionar sempre do lado de Deus, do lado da verdade. Eu tenho atendido relacionamentos que estão destruídos, pessoas que estão afastadas de Deus e que muitas delas se afastaram, esposas que se afastaram de Deus por conta do esposo e também esposos que se afastaram de Deus por conta da esposa. Casamento é uma sociedade, é uma união formada por Deus. É preciso que haja correção de um para com o outro. Quando você vê o seu parceiro se afastando de Deus, se afastando da fé, agindo de forma errada, fazendo alguma coisa contrária à vontade de Deus, é preciso que você o corrija, seja o homem ou seja a mulher, tanto faz. É preciso que haja essa correção mútua de um para com o outro, porque se isso não acontecer, esse casamento terminará em destruição, como terminou o casamento deles. Acaba casados para destruição, porque pecaram contra Deus e acabaram mortos por conta da mentira. O que estava em questão não era o valor, não era o dinheiro, mas a decisão em mentir. Fizeram um acordo em mentir a respeito do valor. Você não precisa mentir, você não precisa viver de aparência, até porque Deus te conhece, Deus sabe todas as coisas. A palavra nem chegou na nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. Deus conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Tudo está nu e patente aos olhos daquele a quem um dia nós vamos prestar contas. Cuide do seu casamento, cuide do seu relacionamento, veja se o que o seu esposo está fazendo está de acordo com a vontade de Deus. E se não estiver, é preciso se posicionar, é preciso corrigi-lo, porque se ele for destruído, você será junto. Uma vez que os dois são uma só carne, inevitavelmente um acaba arrastando o outro. E se for ao contrário, se a sua esposa também
não está andando no caminho de Deus, não está tomando as decisões corretas, é preciso que você corrija a sua esposa. É preciso conversar. Vocês precisam se acertar para viver na verdade, andar na verdade e fazer a vontade de Deus. E se for um relacionamento de amizade, ou mesmo de filhos com pais com os filhos, não importa. Todos os seus relacionamentos, avalie ele. Eles te aproximam ou te afastam de Deus. Você está mais perto ou mais longe de Deus depois que você contraiu esses relacionamentos. Pense nisso e que Deus dê força para você reverter essa situação e dê sabedoria para que juntos vocês possam voltar ao centro da vontade de Deus e serem por Ele perdoados e abençoados. Forte abraço. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Essa palavra pode despertar alguém. Fique na paz do Senhor Jesus.